Você sabia que tem como aplicar os conceitos aprendidos em transferência e calor e massa aqui no CA? Sério, cara? Sério? Aqui no Laboratório de Transferência e Calor e Massa. O Laboratório de Transferência de Calor e Massa é um dos laboratórios mais importantes do CA, em que a gente pode aplicar todos os conhecimentos adquiridos nas aulas e assim a gente conseguir estudar parâmetros ou entender melhor a aplicabilidade. Hoje vamos aprender sobre convecção, seja natural, que ocasiona naturalmente em relação aos prédios, em relação ao ar do ambiente, ou a convecção forçada, em que a gente acaba forçando um fluxo de ar para fazer uma melhor transferência de calor e resfriar alguns equipamentos eletrônicos. Então, para aprendermos mais um pouco sobre a convecção e estudar seus parâmetros, iremos utilizar esta máquina. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre o equipamento que originalmente é feito para estudos de ebulição, mas que foi adaptado para o nosso estudo de convecção natural, onde temos diversos componentes, como os sensores de temperatura, aqui, o de vazão, aqui, a válvula de segurança e também aqui onde a gente pode avaliar todos esses parâmetros, onde a gente pode também regular a potência. E o cilindro aquecido no fluido. Bom, eu vou explicar para vocês como que funciona o nosso experimento. O objetivo principal foi determinar o coeficiente médio de transferência de calor e estabelecer uma correlação entre os números adimensionais de Nusselt e Rayleigh. Para isso, a gente utilizou essa unidade experimental que vocês estão vendo no vídeo, que é chamada de WL220, que ela opera a pressão atmosférica. Essa bancada experimental, ela permite a medição da potência elétrica, da vazão e a medição de temperatura em diferentes pontos. Para a realização do nosso experimento, a gente variou a potência aplicada, porém a gente manteve a vazão aproximadamente constante. Mas como que ocorre esse processo? Bem, o processo baseia-se no aquecimento de um cilindro, onde o movimento do fluido ao seu redor é induzido apenas por diferenças de densidade que são causadas pelo gradiente de temperatura, que é justamente o conceito de convecção natural que Flávio já abordou aqui com vocês. Esse calor que foi dissipado pelo cilindro, ele é removido por uma serpentina de resfriamento por onde circula a água. E foram realizados 2 testes com fluidos diferentes. O primeiro deles utilizando água destilada e o segundo utilizando uma mistura de 50% de água destilada e 50% de propileno glicol. Bom, gente, vou falar um pouco dos parâmetros calculados. Durante a realização dos ensaios, foram monitorados três principais grupos de parâmetros, os geométricos de medição e os calculados. Inicialmente, os dados geométricos eles incluem a área de superfície e o diâmetro tanto do cilindro aquecido quanto da serpentina, além do número de espiras que influenciam diretamente na área de troca térmica no escoamento do fluido. Em seguida, foram obtidas variáveis de medição, como a potência elétrica aplicada ao sistema, a vazão da água, a pressão de operação e as temperaturas em 5 pontos distintos, desde a entrada e saída do fluido até a superfície do cilindro e regiões adjacentes, como se pode ver neste slide de arquitetura e coleta de dados. E, por fim, a partir desses dados foram determinados parâmetros calculados, utilizando equações clássicas de transferência de calor. Entre eles se destacam o calor útil transferido, a diferença de temperatura média logarítmica, o coeficiente global de transferência de calor e os principais números adimensionais, Brandsley, Grashof, Rayleigh, Nusselt e Reynolds. Esses parâmetros são fundamentais para caracterizar o regime de convecção natural e permitir a comparação com os modelos teóricos. Nós temos que o número de Grashof, Rayleigh, Reynolds e Brandt determinam também o comportamento termofísico do fluido. No primeiro experimento com a água destilada, nós determinamos que a viscosidade ela é menor e a condutividade térmica é maior do que o segundo experimento, que foi a mistura de água com propileno glicol, que, por sua vez, teve uma viscosidade maior, cerca de 20 vezes maior do que a da água destilada, e a condutividade térmica menor do que a água destilada. Temos também que o regime na serpentina da água destilada foi determinado como de transição, já que o número de Reynolds está em 2.800, e
O regime na serpentina da mistura, ela é estritamente laminar, e aqui o número de Reynolds foi menor, sendo perto de 140 o valor dele. E como conclusão, nós temos que as propriedades da água destilada, elas são altamente favoráveis para a troca de calor, e o da mistura teve a maior resistência ao escoamento e menor capacidade de condução. Bom, então a gente tem aqui o primeiro resultado, né, que é referente aí à obtenção do coeficiente de transferência de calor por convecção para ambos os experimentos. E aqui é possível perceber que à medida que a diferença de temperatura aumenta, esse coeficiente de calor convectivo também aumenta. Então, e a influência disso é justamente por conta das propriedades termofísicas, como o exemplo da condutividade térmica, né, desses fluidos. E é possível perceber, né, a gente tem aqui a representação do experimento 1 pela curva azul e o experimento 2 pela curva vermelha, e é possível perceber que a água destilada, né, ela tem maiores coeficientes de transferência de calor. Foram obtidos maiores coeficientes de transferência de calor, justamente por conta das suas propriedades termofísicas. A gente tem aqui o coeficiente de transferência de calor global, né, onde, à medida que o ΔTML aumenta, a gente tem uma queda nesse coeficiente, e bom, esse coeficiente ele é impactado justamente por conta das resistências térmicas. Então, aqui nessa equação ao lado, a gente tem 1 sobre H1, que representa a resistência térmica referente ao fluido, né, a água destilada, e a gente percebe através dessa equação que à medida que esse denominador aqui aumenta, o coeficiente de transferência de calor global ele vai diminuir. Então, a gente percebe que há todo um caminho. E o impacto, por exemplo, do coeficiente convectivo encontrado, a exemplo, para a água destilada, a gente tem que esse coeficiente de transferência de calor ele impacta diretamente no coeficiente de transferência de calor global. Então, à medida que essa resistência térmica aqui aumenta, né, que está aqui no denominador, a gente tem uma queda nesse coeficiente de transferência de calor global. Bom, então, como último resultado, a gente tem a validação do nosso modelo empírico. Então, a gente pôde transportar os valores de Nusselt para uma escala logaritmo e aplicar uma linearização. E a partir dessa linearização, obter os valores de C e N. Os valores obtidos, né, que estão aqui embaixo, eles se aproximam dos valores da literatura. Na literatura, os valores encontrados são C igual a 0,53 e N igual a 0,25. E a gente tem uma proximidade desses valores. E é possível afirmar que a diferença entre esses valores pode ter sido impactada por fatores externos ao experimento. A exemplo de flutuações na retenção, que impactam na flutuação da potência do equipamento, até nas próprias leituras aí feitas pelos alunos ali durante o experimento, né? A leitura e até os cálculos realizados. Tudo isso pode trazer diferenças, né, que divergem um pouco da literatura. Porém, aqui a gente pode perceber que os valores são próximos. E, bom, a gente finaliza esse vídeo, né, dizendo que a gente percebe que o impacto no coeficiente de transferência de calor por convecção é impactado diretamente pelas diferenças de temperatura e pelas propriedades termofísicas do fluido. E, bom, esse experimento trouxe uma maior fixação, né, dos conteúdos vistos em sala, já que a disciplina de transferência de calor dá base a esse laboratório, e a gente pode perceber que existe uma diferença, né, quando se realiza um experimento trazendo um viés mais prático e comparando com os cálculos realizados aí, com os cálculos teóricos realizados durante a disciplina, a gente percebe uma divergência. E esse experimento trouxe uma maior fixação dos conteúdos vistos. E, bom, a gente encerra esse vídeo agradecendo, né, ao professor pela oportunidade de realizar esse experimento e esperamos que esse vídeo possa aí trazer conhecimentos a quem possa assistir. Então é isso, obrigado e valeu.